Olá pessoal, nesse vídeo vou apresentar para vocês o Scratch, uma ferramenta, um projeto desenvolvido pelo MIT e foi desenvolvido para ensinar programação, a introdução à programação, utiliza muito a lógica de programação. A gente diz que é uma programação em blocos, porque as instruções são organizadas em forma de blocos encaixados. O código é em forma de blocos. Então, embora tenha sido desenvolvido para crianças e adolescentes, professores podem utilizar para criar jogos, tanto para o ensino fundamental como para o ensino médio. Certo? Então, aqui eu estou no site, que é o scratch.mit.edu, vocês conseguem acessar e de forma gratuita utilizar os recursos. Caso queira baixar a ferramenta, também tem um link disponível para download. Então vou clicar aqui em criar. Eu já fiz o cadastro, já fiz o login na ferramenta. Vou clicar em criar e a gente vai ser direcionado para o ambiente de programação, vamos chamar assim. Então, o que é que nós vemos aqui de cara? Esses são os nossos blocos, que são as instruções ou o nosso código que nós vamos organizar aqui no centro. Certo? Então, eles são facilmente arrastados. Então, eu consigo arrastar esse bloco para, então, comandar o que está acontecendo aqui no palco. Então aqui eu tenho o palco, aqui é onde vai ficar o código, que é a organização dos blocos, e aqui é onde eu tenho todas as minhas possibilidades de instruções para os movimentos e as ações dos personagens e cenários aqui no palco, certo? Aqui em cima eu tenho então o código em forma de bloco. Os trajes vai depender do personagem que eu tenho aqui no palco. Então, no caso desse personagem, eu tenho 2 trajes, como vocês podem ver, e os sons que eu posso também reproduzir para cada personagem. Então, voltando aqui para o código. Então, aqui eu tenho o palco e aqui eu tenho algo que eu posso modificar também. Então, que ferramentas são essas? Vejam que esse personagem eu posso reposicionar ele nesse palco. Então, por exemplo, aqui eu vou sempre ter a posição XY desse personagem. E conforme eu altere, por exemplo, nessa instrução que faz com que ele ande 10 passos, veja que a posição X está sendo mudada. Também posso movimentar ele. Então aqui eu estou dizendo que ele vai andar 10 passos, girar 15 graus. Ok? Então entendam que as posições são dadas aqui por X e Y. O ator é esse, então o primeiro ator é o personagem que eu estou manipulando. Posso deixá-lo visível ou não, inclusive tem alguns comandos aqui que permitem que a gente faça isso. Aqui eu tenho o tamanho dele, que também pode ser modificado diretamente. E a direção também pode ser modificada. Ok? O que a gente pode inserir aqui também? Nós podemos inserir um cenário, que eu posso carregar do computador ou posso selecionar dentro das opções que o Scratch me dá também. Então, vou escolher esse. Mas poderia ser outro. Personagem também eu posso selecionar ou carregar do computador também. Então, eu vou ficar com o personagem principal. E aí, para cada um deles, existem os movimentos que aqui no Scratch é chamado de traje. Então, vocês conseguem ver os trajes dos personagens. Então, inserir um aqui. Por enquanto, vamos ficar só com ele. O personagem principal do Scratch, vamos chamar assim. Então, o
que é que a gente pode fazer? Usando a lógica de programação que nós já vimos em aulas passadas, então, os principais comandos de movimento são esses. Então, vá para alguma posição, por exemplo, uma posição aleatória. Então, ele vai selecionar e movimentar esse personagem. Girar nós já vimos. Vá para uma posição determinada, eu posso determinar uma posição. Deslizar também. Alterar a direção. Então, desliza, alterou a direção. Aqui, no caso, eu tenho que dizer para qual direção ele vai ser alterada. Adiciona 10 a X ou altera X para determinada. Isso para como ele vai estar disponível, como ele vai estar nesse palco, tá certo? Então os movimentos são mais relacionados ao posicionamento do objeto no palco. Então, aparência. Vamos falar de entrada e saída. Então, antes de mais nada, vejam que aqui em cima tem uma bandeira e como se fosse uma representação de uma placa pare ou stop. Então, aqui é para dar início ao programa, a execução do código que vai estar disponível aqui, que a gente vai construir aqui. Ele vai começar a execução até que finalize todo o código ou que eu aperte aqui o stop, tá certo? Então, por exemplo, vamos construir um programa que, ao clicar, aqui eu tenho os botões, as instruções de controle, que são o início, aqui para clicar o início, e poderia ter outras ações aqui que nós vamos explorar nos próximos vídeos, tá certo? Então vou explorar aqui a aparência, só para a gente ter a entrada e a saída no programa que nós estamos criando aqui. Então ele vai dizer olá por 2 segundos, vou colocar aqui nosso famoso olá mundo. Então ele executa e encerra, certo? Não tem mais nenhum código a ser executado, nem instrução a ser realizada pelo personagem, e aí ele para. Então aqui por que eu estou dizendo que a saída? Na verdade a saída pode ser por meio de texto ou pode ser algum movimento, alguma ação que seja executada aqui no palco. Então ele diz olá, e a gente agora vai fazer uma pergunta. Para isso a gente vai usar um sensor. Então o sensor vai fazer com que a gente receba uma entrada através do programa. Então ele pergunta qual o seu nome. Vejam que vai ser solicitada uma entrada. Eu vou inserir. E ele encerra. Onde é então que ficou essa inserção? Onde foi guardado isso, já que eu não criei nenhuma variável? Então nós temos já uma resposta, que é a nossa variável padrão aqui dentro do Scratch. Vamos entender assim, que ele vai guardar a entrada. Então veja que eu posso exibir ou não no palco. Então vou deixar aqui exibindo para vocês verem que a entrada foi armazenada aqui em resposta. Então vou executar mais uma vez. Perdeu-se a informação, qual o seu nome. Então ele guardou essa informação. Então aqui a gente viu a entrada e a saída. Mas a gente também pode, e vimos também onde é que a gente está guardando a informação. Nós podemos também realizar outras ações dentro das opções que nos são dadas. Então, por exemplo, eu vou mudar o traje dele na aparência. E vou fazer com que ele concatene ele vai mudar o traje e vai dizer olá e o nome de resposta que estava ali. Então, para isso,
usar esse comando aqui, essa operação. Deixa eu ver se eu consigo inserir. Vejam que aqui a gente consegue também, no caso dos operadores, nós vamos inserir ele nesses bloquinhos, nesses espaços dos blocos que estão disponíveis. Então aqui eu vou juntar uma palavra, vou dizer olá, e a resposta que foi recebida, que está lá em sensores resposta. Então ele vai dizer olá mundo, qual o seu nome, vai mudar o traje para o traje 2, ele está no traje 1, e vai dizer olá e o nome da entrada. Então, olá mundo, qual o seu nome, olá, e a entrada que foi inserida. Certo? Conforme eu for mostrando aqui, a gente vai utilizando alguns desses recursos e alguns deles vocês também vão precisar utilizar para saber como funciona, porque não dá para a gente explorar tudo nos vídeos, tá certo? Então, vamos agora criar variáveis. Então, vou criar uma variável. Vou chamar de valor 1. Está sendo exibido. Se eu não quiser exibir, eu omito aqui. Então, vou colocar valor 1. Vou criar outra variável. Vou chamar de valor 2. E vou criar mais uma variável que eu vou chamar de soma. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com essas variáveis aqui. Vou, inclusive, organizar isso no palco. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos receber as entradas e realizar uma soma. Então, nosso programa aqui vai realizar uma soma com dois valores que vão ser inseridos e eu vou guardar essa informação. Então, vamos aqui. Ainda quando clicar aqui na bandeirinha, então o que é que nós vamos fazer? Então, já temos aqui algumas variáveis. Ele já perguntou o nome, já disse olá. E agora nós vamos realizar a soma de dois valores. Para isso, eu vou pedir mais uma entrada. Digite o primeiro valor. Então, ele vai receber resposta. E eu preciso guardar o valor que a resposta vai receber em uma outra variável. Por quê? Resposta vai receber nome e vai perder esse nome. Vou simular aqui só para dar o exemplo. Então, vou aqui, cliquei na bandeira. Olá, mundo. Calma, Maria. Olá, Maria. Vai fazer uma nova pergunta, que é pedindo um valor. Coloquei 3. Veja que foi perdido o valor Maria. Agora o valor foi atualizado de resposta para 3. Inclusive, a gente vai precisar da nossa variável nome para não perder esse valor. Então, nome vai ser o nome de minha nova variável. Então, vou deixar a resposta aqui só para ficar visível para a gente também. Ótimo. Aqui é a resposta que sempre for inserida. Vou colocar aqui no centro para a gente sempre visualizar. O que é que vai ser feito? Para eu não perder o valor da resposta, no caso, primeiramente vai ser o nome, depois o valor 1, depois o valor 2, depois soma. Eu vou fazer com que essas variáveis, nome, valor 1, valor 2 e soma, recebam o valor de resposta. Então, vou descer aqui mais um pouco. Vamos ver onde é que a gente pode fazer isso. Aqui, altere a minha variável para. Então, antes de eu receber um novo valor, eu vou alterar o valor de nome, que é a minha variável nome, para resposta. Então, o primeiro valor que a resposta for receber. E depois vai ter uma nova pergunta, resposta vai ser atualizada e eu vou guardar também
essa informação agora em valor 1. E aí vou alterar para o valor de resposta também. Vou fazer a próxima pergunta, que vai receber uma nova entrada, que é pedindo o segundo valor. Então, o valor 2 vai receber o valor de resposta atualizado. Vamos ver até aqui como ficou o programa. Então, Olá Mundo executou o primeiro bloco. Segundo bloco perguntou o nome. Disse olá para o nome. Eu acho que ele está mudando o traje. Vamos voltar aqui. O traje 1 dele... Como ele mudou para o traje 2 e eu não dei um comando para ele voltar para o traje 1, ele não está mudando. Então, vou fazer o seguinte, eu vou reiniciar o traje dele logo no início. Então, ele começa com o traje 1. Vamos novamente. Então, olá mundo, qual o seu nome? Pablo. Veja que ele mudou o traje, disse olá. Veja que a resposta agora foi recebida em nome, tá vendo? Digita o primeiro valor. O valor de resposta vai ser alterado. Vai pedir o segundo valor, mas eu já guardei o valor de resposta agora em valor 1. O valor 2, armazenei aqui. E agora a soma vai ser também atribuído um novo valor. Então até aqui nosso programa está funcionando. O que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou adicionar para valor 1, que eu já tenho o valor aqui, o valor da variável 2, o valor da resposta que vai ser armazenado em valor 2. Então, adiciona a valor 1, no caso aqui não é substituir, é adicionar. Então, adiciona valor 1, o valor 2. Então, peguei a variável. Então, ao valor 1 vai ser adicionado o valor 2 para que nós tenhamos a soma. E nossa variável soma vai receber o valor 1, correto? Porque ao valor 1 foi adicionado o valor 2, consequentemente, a soma. E eu vou exibir a mensagem com a resposta. Então, vamos aqui. Diz, em operadores, nós vamos usar a junção. O que é que ele vai falar? A soma é... e o valor de soma que vai estar em soma, correto? Vamos observar. Então, olá mundo, vai receber uma entrada, alterou, pediu uma nova entrada, vou digitar 5, segundo valor, vou digitar 6, a soma é 11. Então, veja que o valor 1 foi alterado, porque eu disse que ele iria receber a soma para que soma, então, tivesse o valor atualizado. Ok? Então, para o vídeo não ficar muito longo, acho que a gente fica por aqui. Vou só mostrar aqui mais uma coisa. Nós podemos ter, na verdade, vários blocos de código aqui no
no código. Então, vou inserir mais um código aqui para vocês verem. Então, vou mudar o controle e vou dizer, aliás, o evento, quando pressionar a tecla espaço. Então, veja que eu tenho um código aqui e estou construindo um novo código aqui. Então, quando a tecla espaço for clicada, ele vai dizer tchau por 2 segundos. Então, vou executar. Ele disse olá mundo, entrada 2 mais 3, a soma é 5. Apertei no espaço, acionou o outro bloco de código, ok? Então, independente desse bloco estar sendo executado ou não, existem umas ações que podem ser executadas para que outros blocos de código sejam acionados. Isso em eventos a gente vai ter alguns deles. Por exemplo, se clicar nele, também vai ter alguma ação. Então, vou colocar aqui. A gente não usou nenhum som. Então, se clicar nele, ele vai emitir algum som. Então, tenho aqui 3 blocos de código que podem ser acionados. Ok? Então, por esse vídeo é isso. Nos próximos vídeos a gente vai explorar outros blocos de código, vamos inserir novos personagens e utilizar, por exemplo, os comandos de controle e alguns operadores também. Então, por esse vídeo é só, até o próximo.